O mundo atravessa um momento de tensão crescente. China, Estados Unidos e Rússia, três das maiores potências militares e nucleares, intensificam sua disputa por influência global. Conflitos territoriais, ciberataques, exercícios militares provocativos e uma corrida armamentista alimentam o risco de uma escalada irreversível. Paralelamente, a Europa vive uma crise de confiança dentro da OTAN, agravada pelas declarações recentes de Donald Trump, que colocam em dúvida o comprometimento dos Estados Unidos com a defesa mútua do bloco. Essa instabilidade interna enfraquece a capacidade de resposta conjunta do Ocidente. Notícias atuais destacam movimentações de armas nucleares táticas na Europa Oriental e no Pacífico, enquanto alianças militares são reforçadas. Ao mesmo tempo, ganha força a corrida por sistemas de guerra baseados em inteligência artificial. Armas autônomas, drones de ataque e algoritmos de decisão militar elevam o nível de imprevisibilidade no campo de batalha, podendo levar o mundo a um confronto sem controle humano direto. Com a ruptura de tratados de não proliferação e o aumento no investimento militar global, o planeta caminha para uma nova era de insegurança. Em um cenário multipolar, onde diversas potências regionais disputam influência, o risco de conflitos simultâneos aumenta. E, com isso, cresce também o número de países interessados em desenvolver ou reativar arsenais nucleares como forma de dissuasão. Se uma terceira guerra mundial se tornar inevitável, especialistas alertam que milhares de ogivas estariam prontas para serem lançadas em questão de minutos. As bombas mais modernas têm um poder destrutivo capaz de devastar regiões inteiras. E algumas teorias apontam que detonações em larga escala poderiam até comprometer partes da atmosfera, desencadeando danos irreversíveis a ecossistemas e ao clima global. É com esse cenário alarmante em mente que iniciamos este vídeo. Vamos explorar as consequências de uma terceira guerra nuclear total, desde os primeiros dias após o ataque até as décadas seguintes. Uma jornada pelo pior cenário possível para a humanidade. Antes de continuar, avisamos: este conteúdo pode causar ansiedade ou desconforto. Não se trata de ficção, mas de uma análise realista com base em dados, projeções e acontecimentos recentes. Se você se interessa por temas como esse, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente sua opinião. Isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões importantes sobre o nosso futuro. Uma das primeiras consequências do início da Terceira Guerra Mundial Nuclear seria o colapso imediato da estrutura urbana e social. Em minutos, ogivas cruzariam o céu rumo a alvos estratégicos e densamente povoados. As explosões gerariam ondas de calor e radiação capazes de vaporizar tudo em seu entorno: prédios, animais, pessoas. As cidades atingidas seriam consumidas por bolas de fogo colossais, transformadas em escombros radioativos. A energia liberada por cada bomba seria milhares de vezes superior à de Hiroshima, com cogumelos nucleares visíveis a centenas de quilômetros. Milhões seriam apagados instantaneamente. As ondas de choque se espalhariam por grandes distâncias, destruindo estruturas, incendiando bairros e lançando detritos radioativos por vastas regiões. Para os que sobrevivessem, restaria o caos: queimaduras graves, dificuldades para respirar, desorientação. Famílias vagariam entre ruínas em chamas, em busca de socorro que não existiria. Hospitais teriam sido destruídos ou estariam superlotados, sem energia, medicamentos ou pessoal suficiente. Feridos agonizariam nas ruas, expostos à radiação. O cheiro de carne queimada e poeira tóxica impregnaria o ar. A comunicação global deixaria de funcionar. Satélites, internet, aeroportos e rodovias estariam fora de operação. Um apagão mergulharia o mundo no desespero, isolando comunidades. A ordem social entraria em colapso. Saques, violência e pânico se espalhariam rapidamente. Governos perderiam o controle ou seriam completamente eliminados. Logo viria a chuva negra. Cinzas radioativas misturadas à fuligem cairiam do céu, contaminando solo, água e ar. Regiões inteiras se tornariam inabitáveis. E tudo isso teria acontecido apenas nos primeiros dias, o início de uma catástrofe sem precedentes.
Meses após os ataques, o planeta começaria a sentir os efeitos prolongados da destruição nuclear. A fuligem levantada pelas explosões teria se espalhado pela atmosfera, bloqueando parcialmente a luz solar. Isso daria início ao chamado inverno nuclear, um período de queda brusca nas temperaturas globais, afetando diretamente o clima, os ciclos agrícolas e os ecossistemas em todo o mundo. Mesmo países que não tivessem sido alvos diretos das bombas sofreriam com as consequências ambientais. Mudanças climáticas severas, escassez de alimentos e contaminação transfronteiriça tornariam a sobrevivência difícil em qualquer lugar do planeta. A radiação lançada nas detonações contaminaria solos, rios, lagos e até os lençóis freáticos, envenenando lentamente todas as formas de vida. Animais morreriam em massa, plantações falhariam e o colapso das cadeias alimentares naturais levaria à fome generalizada. Correntes atmosféricas e hídricas espalhariam partículas radioativas por continentes inteiros, tornando o ar, a água e o solo perigosos à vida humana. Nenhum país escaparia completamente. A sensação de segurança em zonas afastadas do conflito seria uma ilusão. Espécies inteiras entrariam em extinção e florestas, antes exuberantes, murchariam ou pegariam fogo devido às alterações no clima e à alta concentração de resíduos tóxicos no ambiente. Com a contaminação do solo, da água e do ar, o planeta se tornaria impróprio para a agricultura e para a criação de animais em larga escala. A perda da capacidade de produzir alimentos de forma segura e sustentável afetaria diretamente a sobrevivência da humanidade. Mesmo áreas que antes eram férteis se transformariam em terras mortas. Em um cenário mais extremo, algumas teorias científicas sugerem que, se bombas nucleares modernas fossem detonadas em grande escala, haveria risco concreto de dano à atmosfera terrestre, especialmente à camada de ozônio, responsável por filtrar a radiação ultravioleta. A destruição dessa camada permitiria que níveis elevados de radiação atingissem diretamente a superfície do planeta, afetando todos os seres vivos. As consequências seriam devastadoras. Aumento desenfreado de casos de câncer de pele, mutações genéticas e comprometimento da fotossíntese, o que afetaria não só plantas, mas toda a cadeia alimentar. As algas oceânicas, que são base da vida marinha e responsáveis por parte significativa da produção de oxigênio, deixariam de cumprir seu papel vital. A vida ao ar livre se tornaria perigosa, e a exposição constante à radiação inviabilizaria a agricultura, mesmo fora das zonas diretamente atingidas. Nenhum ecossistema escaparia ileso. Já debilitada pela ação humana, a Terra deixaria de ser um ambiente viável para a maioria das formas de vida conhecidas. O impacto ambiental da guerra não se limitaria ao momento das explosões. Ele se estenderia por gerações, moldando um mundo estéril, hostil e irreconhecível. Com o colapso da infraestrutura global e o envenenamento do ambiente, os sobreviventes enfrentariam um mundo sem estrutura econômica, sem organização social e sem perspectiva de reconstrução a curto prazo. O comércio internacional desapareceria, os mercados ruiriam e o dinheiro perderia seu valor, substituído por trocas básicas e disputas por recursos. A fome se tornaria o maior desafio da humanidade. Com os solos contaminados, a escassez de alimentos geraria conflitos locais e regionais. Milhares morreriam por inanição. Sem medicamentos ou saneamento, doenças infecciosas se espalhariam rapidamente. Governos que ainda resistissem tenderiam ao autoritarismo, adotando leis marciais, censura severa e controle absoluto da população. Direitos civis seriam suspensos, a liberdade de expressão eliminada e o poder concentrado em comandos militares ou líderes políticos autoritários. Em regiões onde o Estado colapsasse por completo, o vazio de poder seria ocupado por milícias armadas, facções criminosas, líderes religiosos extremistas ou grupos oportunistas que impusessem suas próprias regras. Cidades e vilarejos se tornariam territórios fragmentados e instáveis, travando batalhas por recursos e sobrevivência em meio à total ausência de ordem e justiça. A economia digital desapareceria. A produção industrial entraria em colapso.
Todo o avanço tecnológico obtido ao longo dos séculos, desde redes de comunicação, sistemas automatizados até descobertas médicas, se perderia sem energia, manutenção ou pessoal qualificado. Cidades virariam ruínas silenciosas, e o acesso à eletricidade seria um privilégio raro. A estrutura das nações como conhecemos deixaria de existir. Fronteiras perderiam o sentido e antigos estados soberanos se fragmentariam. A cooperação internacional desapareceria, e o conceito de alianças geopolíticas se tornaria obsoleto. A sociedade global regrediria a pequenos grupos isolados, sobrevivendo em abrigos subterrâneos, zonas rurais remotas ou regiões menos afetadas, tentando estabelecer novas formas rudimentares de organização. Nessa nova realidade, o poder seria medido pela posse de alimentos, água potável, combustível e munição. A força passaria a ser a principal moeda de troca, e a violência se tornaria um mecanismo legítimo de controle territorial. Comunidades armadas, protegidas por milícias ou grupos paramilitares, imporiam sua autoridade por meio do medo e da força bruta, enquanto alguns grupos tentariam reconstruir a convivência por meio de modelos cooperativos e redes de apoio. A maioria das regiões mergulharia em regimes autoritários ou cairia sob o domínio de cultos extremistas. A cultura global desapareceria, substituída por narrativas locais e ideologias sectárias. Idiomas se perderiam, religiões se radicalizariam e a memória histórica da civilização anterior se dissolveria com o tempo, apagada pela urgência da sobrevivência. Mesmo nas regiões onde a radiação diminuísse com o tempo, o medo da contaminação e da repetição da tragédia impediria a reconstrução de grandes centros urbanos por décadas. A Terra, marcada por cicatrizes nucleares, abrigaria um novo tipo de sociedade, fragmentada, desconfiada e moldada pelas ruínas de um mundo que se destruiu por completo. A exposição prolongada à radiação seria uma das heranças mais cruéis da guerra. Seus efeitos ultrapassariam o momento das explosões, permanecendo ativos nos corpos dos sobreviventes por anos ou décadas, comprometendo o funcionamento celular e provocando doenças graves e degenerativas. Casos de câncer, como leucemia e tumores na tireoide, pulmão e pele, se tornariam comuns. Muitos expostos à radiação logo após os ataques desenvolveriam sintomas agudos: queda de cabelo, vômitos, feridas, sangramentos internos e falência de órgãos. Milhares morreriam dias depois, outros sofreriam lentamente. Com o passar do tempo, as consequências genéticas emergiriam. Crianças nasceriam com malformações, deficiências severas ou não sobreviveriam ao parto. A taxa de natalidade despencaria, tanto pelos efeitos biológicos quanto pelo medo de gerar filhos em um mundo inviável. A humanidade passaria a conviver com uma população frágil, adoecida e em declínio. A expectativa de vida despencaria. Mesmo os que escapassem do impacto inicial carregariam em seus corpos a lembrança viva da guerra. Aos poucos, a radiação corroeria o futuro genético da espécie humana. Cada nova geração seria menor, mais vulnerável. O desaparecimento da humanidade não viria com uma explosão final, mas com o esvaziar lento da vida. E assim, tudo o que construímos, nossa história, cultura, crenças e identidade, desapareceria no último suspiro de uma pessoa solitária, debilitada, em um mundo frio, silencioso e sem esperança. A terceira guerra nuclear, caso ocorresse, não destruiria apenas cidades e populações. Ela apagaria a ideia de civilização como conhecemos. Seus efeitos não se limitariam a campos de batalha ou fronteiras políticas. Atingiriam todo o planeta, todas as espécies, todas as formas de vida. O que foi construído ao longo de milênios, ciência, cultura, história, conexões humanas, desapareceria em uma espiral de radiação, caos e esquecimento. Mas é justamente diante desse cenário extremo que surge a pergunta: ainda é possível evitar esse destino? A resposta é sim. O futuro não está gravado. A tecnologia que pode destruir também pode conectar, curar, prevenir. A diplomacia, o diálogo, o entendimento entre povos ainda tem força. Cada decisão tomada hoje, por governos, empresas, cidadãos, molda o caminho adiante,
Falar sobre o pior cenário não é um exercício de pessimismo, é um alerta. É um chamado à responsabilidade coletiva. A paz não é automática. Ela precisa ser mantida, defendida e escolhida todos os dias. Se você chegou até aqui, leve essa mensagem com você. Ainda temos tempo, ainda temos escolha. E enquanto houver humanidade disposta a proteger a vida, haverá esperança. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos. Comente aqui embaixo o que achou e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Quanto mais gente refletir sobre isso, maior a chance de fazermos escolhas melhores enquanto ainda há tempo.